Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Santo és tu. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10. Vamos dar continuidade à série de pregações acerca da oração, que estamos já na parte do Pai Nosso. Vimos as instruções de Jesus e hoje vamos dar uma repassada em cada uma delas, porque faz já mais de um mês que nós não continuamos essa série, Eu estava de férias, então agora vamos fazer uma introdução, rever alguns pontos essenciais, para que então a gente chegue à terceira parte do versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus, igreja. Então, o que nós estamos vendo aqui é a instrução de Jesus, ou melhor, as instruções de Jesus acerca da oração. Vocês sabem que o capítulo 6 de Mateus, o qual contém a oração do Pai Nosso, ele está inserido no Sermão do Monte. O Sermão do Monte então começa no capítulo 5 e termina na metade do capítulo 7. Vocês se lembram que no capítulo 5 começa dizendo que Jesus subiu ao monte, os seus discípulos chegaram perto dele, ele começou a ensinar. Se vocês forem ler lá no capítulo 8, o primeiro versículo do capítulo 8 diz que Jesus desceu ao monte. Desceu do monte. Então, do capítulo 5, capítulo 6 e até a metade, quase a metade do capítulo 7 é o Sermão do Monte. Ali são as instruções para a igreja, é o nosso padrão, é como a igreja deve ser e como de fato nós somos. Glória a Deus. Então, nesse capítulo 6, do versículo 1 ao 18, Jesus ele está ensinando, Mateus nos descreve aqui as palavras de Jesus, as três principais práticas judaicas de misericórdia, As três principais práticas judaicas de piedade, de justiça. A primeira delas, então, ali você pode ver já nos primeiros versículos, talvez a tua Bíblia tenha os títulos, você vai saber separar bem aí, vai ser fácil para você, aí no capítulo 6. A primeira dela, então, é a ajuda aos necessitados, que é a questão das esmolas. A segunda delas, então, é a questão da oração, e a terceira é o jejum. Essas três práticas de justiça, de piedade, de devoção a Deus, do judaísmo, Jesus pega e agora aplica também à sua igreja. Ou seja, estas práticas agora são judaico-cristãs, fazem parte da igreja de Cristo. Ali no versículo 1 você pode acompanhar comigo, está o princípio geral. Se você entender o versículo 1, você entende o contexto e a aplicação das três práticas judaicas. Óbvio, nós estamos vendo sobre a oração, mas se você entender o versículo 1, você vai conseguir entender o resto. Porque as três disposições de Jesus sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum, elas têm o mesmo esqueleto, podemos dizer assim, o mesmo desenvolvimento. Jesus trata basicamente das mesmas coisas, elas seguem o mesmo padrão. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial de vocês. Qual é o princípio aqui? Não é que você não pode ajudar alguém, dar esmolas para alguém, com outras pessoas vendo. Não é isso que Jesus está falando aqui. Não é que nós não podemos orar na igreja, orar em todos os lugares, na frente uns dos outros. Não é que você não pode jejuar e vamos fazer aqui na igreja um dia do jejum. Vamos fazer o dia do jejum, todos nós vamos estar jejuando junto para chegar aqui à noite e cultuar o Senhor. Não é que isso não pode acontecer. A questão aqui tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, você não está ajudando para glorificar a Deus. Você não está orando com o intuito de ter comunhão com Deus. Você não está jejuando para estar fortalecido. Você não está com saudade do noivo. Você não está querendo comunhão com Deus. Você está fazendo isso para alguém ver. Quão espiritual eu sou. Então, se você faz isso para que os outros vejam, é errado. Não é errado você fazer com os outros vendo, quando o teu intuito é glorificar a Deus. Tá, pastor, mas como é que você sabe disso? O texto aqui no versículo 1 não está dizendo isso. Mas lembre-se, o capítulo 6 é a continuação do Sermão do Monte. No capítulo 5, Jesus já ensinou algumas coisas. Dentre elas estão o versículo 16, no capítulo 5 de Mateus, você pode acompanhar comigo, que diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Veja bem,
As nossas obras devem ser vistas pelas pessoas. Esta luz, esta graça de Deus que está na nossa vida, essa luz, essa glória de Deus que transparece o nosso ser, deve ser vista pelos outros, porque nós somos a luz do mundo, era isso que Jesus estava falando, e por isso essa luz deve brilhar. Mas para quê? Para eu ser visto pelas pessoas? Não. Para que o nosso Pai Celestial seja glorificado, seja exaltado, e a Ele toda a honra e toda a glória. Exatamente isso. Então nós começamos ali, vocês já entenderam, o versículo 1 ali é o princípio geral. Nós podemos fazer na frente dos outros, mas o intuito não é os outros verem, é Deus ser glorificado. A gente não está fazendo para se mostrar, né? Mas o nosso coração sempre está querendo ali, né? Um pouco de glória para nós, um pouco de palmas para nós, né? Então Jesus, ele dá a instrução: tenham cuidado de não praticarem suas obras de justiça na frente dos outros para serem vistos por eles. Vocês podem praticar na frente dos outros, mas o intuito não é eles verem, não é você ser glorificado, mas Deus ser glorificado. Do versículo 2 ao 4, então, ele dá a instrução sobre as esmolas. Do versículo 5 ao 15, sobre a oração. E sobre jejum, do versículo 16 ao 18, e nós estamos vendo a questão da oração. Nós vimos o versículo 5, você pode seguir ali comigo, vamos dar uma repassadinha em cada um deles até chegar no versículo 10. Foram 10, ou melhor, é a 10ª pregação hoje, foram 9 pregações até aqui, e é bom a gente dar uma relembrada para entender aonde nós estamos e para onde nós vamos, amém? Versículo 5 diz assim: e quando vocês orarem, vamos vendo parte por parte, e quando vocês orarem, Jesus já está dizendo, não é se você orar, viu? Talvez se você orar, se alguma parte do teu dia, talvez se você orar, não. É quando vocês orarem, porque um discípulo verdadeiro de Cristo, um cristão verdadeiro, ele tem uma vida de oração. Então não é se você vai orar, se talvez vai sobrar tempo de orar, não, é quando você orar. Quando você orar, porque todo cristão todo dia tem uma vida de oração. Então quando você orar, a instrução de Jesus continua: não sejam como os hipócritas. A palavra hipócrita aqui, na época, ela no original, né, ela deriva, ela vem da questão de ser direcionada a um ator. O hipócrita, então, hoje é uma palavra pejorativa para nós, mas na época era usado para um ator. O ator, ele se apresenta quando? Quando um ator se apresenta? Quando tem um público, quando tem uma plateia. Vocês já entenderam o princípio lá do versículo 1 que eu falei para vocês? Então, quando você orar, não seja como hipócrita. O que é o hipócrita? É um ator. Ele vai fazer a sua atuação, a sua apresentação quando tem uma plateia, quando tem um público. Lembrem do princípio geral. Ele continua dizendo assim: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Lembraram do princípio geral? Viu como fica fácil de entender agora? Hipócrita por quê? Porque era um ator, ele não estava jejuando, não estava orando, não estava dando esmolas para glorificar a Deus. Ele só é um ator, ele está atuando, se fazendo de crente, se fazendo de cristão, para ser visto pelas pessoas. Então, naquela época, os judeus, os fariseus ali, os sacerdotes gostavam de ficar orando para que as pessoas vissem: ó, como é um homem de oração. Olha só como ora esse homem, ele está orando nas esquinas, está orando em todos os lugares. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, sabe que eles estavam fazendo só para serem vistos pelas pessoas. E Jesus então dá a última parte do versículo 5, que é a recompensa que eles têm. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A recompensa aqui é o resultado da ação deste hipócrita. Se você quer fazer para ser visto, então você vai receber essa recompensa, que é ser visto pelas pessoas. Deus não tem nada para te dar, Deus não tem nada para te abençoar. Você fez para ser visto, então Deus não tem nada a ver com isso. Você queria ser visto, então agora você é visto pelas pessoas. É isso que você está querendo, que é visibilidade. Então, não visibilidade para glorificar a Deus, mas para ser glorificado. Então a tua recompensa é essa, eles estão vendo. Versículo 6, nós vimos assim, veja como Jesus, ele se repete, ele diz assim: mas quando você orar, quando nós orarmos, é assim que nós devemos fazer, e é assim que não devemos fazer. Ele diz assim: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Nesse dia que foi a segunda pregação, nós vimos que a palavra quarto aqui, né, é a palavra grega tameion. Ela foi traduzida para o português, para quarto, para nos dar um entendimento que é um local retirado, reservado da casa para você estar em oração. Mas o tameion aqui, e se você estudar um pouco de como eram as casas da época, né, nós estamos fazendo aí o bacharel de teologia, e nós estamos vendo o panorama bíblico, e as primeiras aulas nós estamos estudando exatamente isso, como eram as casas da época.
Então, quando tu começa a estudar as casas da época, tu começa a ver como Jesus descreve na Bíblia e como deve ser feito. Então, você consegue visualizar o que Jesus está falando. O tameion era uma parte da casa, a qual um quartinho retirado, hoje nós chamaríamos ele de quartinho da bagunça. Ele é um depósito que os judeus guardavam seus utensílios ali, e era o único quarto da casa que tinha porta. Os outros, a casa basicamente era toda aberta. Tinha a porta da entrada e a porta do tameion. Os outros quartos não tinham porta. Então Jesus está nos ensinando aqui, se você não quer ser um hipócrita, você não quer correr o risco de orar para ser visto pelas pessoas, você pode orar na frente das pessoas, mas quando você quer ter uma comunhão, só você e Deus, vá para um lugar retirado na tua casa, vá para um lugar onde ninguém vai te encontrar, feche a porta para você não ser interrompido e para ninguém te ver ali, para você não querer se glorificar no meio da oração. Vá ali, que Deus vai te encontrar naquele lugar, você vai ter um encontro com Deus naquele lugar, então você vai ser recompensado. Mas a palavra recompensará aqui, diferente da primeira parte da pregação que nós vimos aqui, do versículo 5, não é o resultado da ação do indivíduo. O recompensar aqui é a oração, é você ter comunhão com Deus. Então, quando você ora, você não ora para ser recompensado. A oração é a própria recompensa, a comunhão com Deus é a própria recompensa, você tem intimidade com Deus é a própria recompensa, você só tem o privilégio de estar em oração a Deus porque você já é abençoado, porque você já é recompensado, e a recompensa aqui não é um resultado do nosso trabalho. Eu orei tanto e Deus me recompensou. Não, Deus te recompensou antes, você nem era nascido, lá na cruz do Calvário, Jesus já tinha morrido. Então a recompensa aqui não é resultado da ação do indivíduo. Ser visto pelas pessoas, o hipócrita quer isso, então se ele tem isso, é resultado da ação dele. Aqui a palavra já não é mais a mesma. A palavra dá a ideia de que você recebeu algo mesmo sem ter feito nada. Mas de fato, quando nós oramos, é uma bênção muito grande de Deus, ali é uma recompensa muito grande. Às vezes a gente acha que é difícil, a nossa carne não quer, geralmente a gente não quer orar, é verdade, geralmente a gente não quer ler a Bíblia, mas quando a gente começa a orar, começa a ler a Bíblia, então a gente vê como é bom estar ali. Não tem recompensa maior que essa. Então, seguimos vendo na terceira pregação o versículo 7 e 8 de Mateus no capítulo 6, que diz assim: e quando vocês orarem, veja Jesus repetindo, e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Tá, pastor, então por que eu oro? Por que eu vou pedir as coisas para Deus? Por que eu vou pedir perdão? Se Ele já sabe que eu me arrependi, se Ele já sabe que eu quero isso, se Ele já sabe que eu preciso das coisas, por que eu oro? A gente não ora para convencer a Deus. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que é a oração. Eu vou orar para convencer a Deus do que eu quero. E se eu orar muito, repetir muitas vezes é como se fosse uma chave mágica, é o abracadabra, né? Se você falar as palavras certas, se você dizer em nome de Jesus, ele abracadabra, Deus é obrigado a obedecer. Não, nós oramos para que a nossa vontade se converja à vontade dele, para que nós tenhamos em mente e no nosso coração que a vontade dele seja revelada, para que então de fato nós deixamos a nossa vontade de lado, deixamos o nosso querer de lado e passamos a fazer a vontade dele. Nós não oramos para informar a Deus do que a gente precisa. Ninguém pega Deus de surpresa. A pessoa, Senhor, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tinha me esquecido de você, pastor Dias. Meu Deus, se tu não me fala, tinha esquecido de te dar comida. Já pensou? Nós não oramos para informar a Deus de nada, nós oramos para que a vontade dele seja revelada a nós. Então nós temos conforto, nós temos alegria, nós somos repreendidos também no meio da oração, para que a gente faça a vontade dele. A questão aqui então é não ficar repetindo, porque ficar repetindo sempre a mesma coisa. Eu me lembro quando eu preguei sobre isso, eu falei para vocês, você vai lá no YouTube, lá tem lá 1000 vezes a oração do Pai Nosso. Isso é paganismo, isso não é ato de um cristão, isso não é o que o cristão faz. O cristão persiste em oração, o pagão ele fica repetindo. Por que essa ideia? Porque na época os deuses pagãos eram deuses egocêntricos, então os seus súditos tinham que ficar pedindo, repetindo sempre a mesma coisa, até se cortando o corpo e repetindo, para quebrar a resistência dos deuses pagãos. Então eles venciam os deuses pagãos pelo cansaço. Deus está falando assim: eu não sou igual a eles. Vocês não precisam me informar em nada, eu já sei do que vocês precisam. Vocês vão orar para ter comunhão comigo, porque vocês me amam. Vocês oram por quem nós oramos, por quem Deus é, e não pelo que nós precisamos dele.
e não para se sentir bem. Nós oramos porque somos obedientes a Ele. Então, o religioso, ele é o hipócrita. A hipocrisia é prática do religioso, e as vãs repetições é prática do pagão. Esse é um cara que não conhece a Deus, não faz parte do povo de Deus, é paganismo usar de vãs repetições. E tem gente que fica repetindo, achando que por mais quantas vezes eu vou repetir essas mesmas palavras, Deus vai entender. Deus está falando, eu não sou um Deus pagão. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o nosso Pai Celestial, Ele está sobre tudo e sobre todos, Ele reina e governa, Ele está sentado no trono, Ele é soberano sobre tudo. Então, que tipo de oração que nós devemos fazer? Jesus falou aqui aonde nós devemos orar se nós queremos ter comunhão somente com Deus. Como nós não devemos orar, qual é a maneira então que nós devemos orar? E aí começa o versículo 9, aliás, você pode acompanhar comigo aí, que é o começo da oração do Pai Nosso, que é onde Jesus então começa a ensinar como nós devemos orar. Qual é a maneira que nós devemos orar? Qual é as palavras que nós devemos orar? Como nós devemos nos dirigir a Deus? E ela está dividida em duas partes. A primeira parte, ela está direcionada ao reino de Deus, que é o nosso alvo principal. Então, quando nós começamos a orar, nós não começamos pedindo perdão, nós não começamos pedindo por ninguém, nem por nós mesmos, mas nós começamos glorificando, exaltando a Deus, reconhecendo quem Ele é. O nosso alvo principal é glorificar a Deus. E em continuidade, a segunda parte da oração do Pai Nosso é o nosso alvo secundário, que são os nossos pedidos pessoais, que são os 3 P's, Pão, perdão e proteção. São os 3 P's ali, pão, perdão e proteção. Em segundo lugar, por último, nós deixamos então os nossos pedidos pessoais. É interessante ver que Jesus, Ele nos ensina como não devemos orar, Ele nos ensina como nós devemos orar, e agora Ele vai nos ensinar qual é o conteúdo da oração. Ele vai nos ensinar que conteúdo deve conter na nossa oração, e por isso, no começo do versículo 9, ele diz assim: vocês orem assim. E essa foi a 4ª pregação, onde nós vimos que Deus, Ele quer uma oração da maneira dele. Muitas pessoas acham que pode orar de qualquer forma, direcionar a palavra a Deus de qualquer forma, e não. Quando Jesus começa dizendo assim, vocês orem assim, Ele está dizendo, há uma oração que Deus aceita. Há uma oração que Deus quer de vocês. Há uma maneira correta de orar. Há um conteúdo correto da oração. E ele começa explicando mais adiante, na 5ª pregação em diante, a gente vai vendo aqui nessa introdução. O que nós vimos então até agora é que se você não é um hipócrita, então Jesus vai te ensinar como orar. Se você não tem uma prática pagã, agora Jesus vai começar a te ensinar como orar. Se de fato você não quer espectadores, você não vai usar de vãs repetições, porque você pode estar lá no secreto, pode estar sozinho lá com Deus, mas pode usar de vãs repetições. Mas se você não é assim, então eu vou ensinar para você. Jesus está ensinando seus discípulos, porque são os discípulos que pedem para Jesus: Senhor, os discípulos de João Batista sabem orar, nos ensina também a orar. E Jesus começa a ensinar então. E na 5ª pregação nós vimos a segunda parte do verso 9, que diz assim: Pai Nosso. Nesse dia nós vimos a paternidade de Deus. Nós vimos que o conteúdo da nossa oração começa com o destinatário. Quem é? Não são as pessoas ao nosso redor. É o próprio Pai Celestial. Nós vimos nesse dia então que muitas vezes nós não reconhecemos Deus como Pai, muitas vezes por causa de traumas que nós tivemos com nossos pais terrenos. Então nós temos dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Nós vimos nesse dia também por que nós podemos chamar Deus de Pai, porque de fato nós somos filhos de Deus, por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós vimos nesse dia que Deus é um Deus pessoal. Nós estamos sozinhos lá, só nós e Deus orando, mas veja, Ele é um Deus coletivo, que mesmo na nossa oração individual nós não falamos meu Pai, mas nós dizemos Pai Nosso, porque a nossa oração a Deus, os nossos irmãos estão juntos, nós somos um corpo, até nem na oração nós não ficamos sozinhos mais, porque o conteúdo da nossa oração já começa com Pai Nosso, já começa no coletivo. Deus é um Deus coletivo, Ele ouve as orações da sua igreja, do corpo de Cristo. Cristo é o nosso intercessor, então Ele é o nosso mediador, e por isso nós podemos ter uma vida de oração e chamar Deus de Pai. Nós vimos que nós temos uma garantia de que Deus de fato é o nosso Pai, mas também há um aviso no meio disso.
Já que nós sabemos e nós podemos chamar Deus de Pai e Ele julga imparcialmente as nossas obras, nós devemos viver uma vida digna nessa terra. Nós devemos viver uma vida que honre esse nosso Pai que estás no céu. E é exatamente o conteúdo da sexta pregação que nós vimos. E é a terceira parte do verso 9, que estás no céu. Nesse dia nós vimos por que está no plural, por que está céus e não céu. Nós vimos que é muito importante ter o conhecimento desta parte, desse trecho que parece tão insignificante, né? Não, a importância é o Pai Nosso. O que estás no céu não é tão importante, não, é muito importante. Quando nós entendemos, temos o conhecimento, nós vemos lá que no primeiro versículo da Bíblia já está dizendo que Deus criou céus e terra. Que Deus criou céus no singular, no plural, e terra no singular. E nós vimos nesse dia então que é interessante nós sabemos de todas essas coisas porque nós temos um Pai celestial. Ele não é igual ao teu pai terrestre, Ele não te abandona, Ele não te faz sofrer, Ele não é alguém que está fazendo coisas para te prejudicar, não, Ele está acima de tudo e de todos, Ele reina e governa, e esse é o nosso Pai. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os caminhos dele são mais perfeitos, são perfeitos em detrimento dos nossos desejos, nossos caminhos, e os planos dele para nós são planos de paz. Nós vimos então que a Bíblia nos ensina que é dessa forma que nós devemos orar, né? Esse é o conteúdo da nossa oração, Pai nosso que estás nos céus, mas que também estas palavras devem ser uma proclamação do Evangelho. Vocês se lembram de João Batista e Jesus, né? É chegado a vocês o reino dos céus. Esse deve ser o conteúdo também na nossa pregação. Nós vimos que também nesse dia, quando vem a tribulação, a perseguição, as provações, nós podemos lembrar que nós temos uma pátria celestial, que nós não somos dessa terra, que nós temos uma esperança superior de todos os outros. Então quando nós oramos e dizemos que estás no céu, nós nos lembramos da nossa pátria. Veja que interessante isso, né? Nós não conhecemos, nunca estivemos lá e temos saudade. Nós queremos estar lá e nós sabemos que é de lá que nós somos, lá é a nossa pátria celestial. Mas quem de vocês viu? Quem você conhece? Quem de nós conhece? Mas nós queremos estar lá, e essa segurança que a palavra nos dá, que um dia nós estaremos com Cristo. Então, por mais que venham as dificuldades, por mais que venha a idade, por mais que venham as dificuldades, por mais que nós podemos ser acometidos por doenças, nós temos essa segurança, que nós temos um Pai celestial, e a nossa pátria é o céu, e é lá onde nós guardamos os nossos tesouros, é lá onde nós devemos juntar tesouros, e não aqui na terra. Então nós temos essa segurança, e sabendo de tudo isso, que Deus é o nosso Pai celestial, não teria como Jesus ensinar a continuação dessa pregação, desta oração de outra maneira, dessa proclamação do Sermão do Monte de outra maneira, a não ser santificado seja o teu nome. Nesse dia, na sétima pregação, nós vimos a quarta parte do versículo 9 que diz: santificado seja o teu nome. Vimos que nós santificamos o nome do Senhor através do nosso testemunho. Se nós damos um mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado. Esses crentes aí, vão na igreja depois. Mas quando nós temos um bom testemunho, nós obedecemos a Deus, nós somos exemplo, a luz de Deus está brilhando nas nossas vidas e resplandecendo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então o nome de Deus é santificado. O nome de Deus já é santo, santo, santo. Mas através das nossas ações, o nome de Deus é santificado. Vimos também a primeira parte do versículo 10 que diz assim: venha o teu reino. Entendemos que Jesus, quando veio à terra, implantou o seu reino. Ali começa a expansão do reino de Deus, o domínio do reino de Deus e do seu Filho amado. E Jesus começa a falar assim: então, se eu estou expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus chegou até vocês. E a proclamação do Evangelho também nos diz desta mesma maneira: o reino dos céus está próximo, porque hoje o reino de Deus já chegou até nós. Nós fazemos parte do reino dos céus, nós fazemos parte desse reino celestial. Mas quando nós proclamamos o Evangelho a outras pessoas, o reino de Deus está próximo delas. E pode ser que até essas pessoas façam parte do reino de Deus. Porque quando nós proclamamos, então, santificado seja o nome do Senhor e venha o teu reino, não é para que o reino de Deus venha, mas para que ele avance, para que a igreja de Cristo cresça. Então nós oramos e levantamos para obedecer a Deus, para que o nome dele seja santificado, para proclamar o Evangelho, para que o reino dele continue avançando. Glória a Deus. Vimos na segunda parte do versículo 10, que foi a nona pregação: seja feita a tua vontade. Mas muitas pessoas perguntam: mas
O que Deus quer para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E as pessoas vivem querendo saber que Deus tem algo específico para elas, né? Abre a Bíblia ali, está cheio de vontade de Deus para a tua vida ali. Mas as pessoas querem, o pastor diz, eu moro na cidade de Francisco Beltrão, bairro tal, casa tal, o que Deus tem especificamente para ti? Ele tem a mesma coisa para ti que para todo mundo: obediência, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, ter uma vida de oração, de proclamação do Evangelho. Está aqui as 3 práticas judaicas de oração. Aqui, a vontade de Deus, nós estamos falando. Mas nós entendemos nesse dia que Deus tem a vontade dele é repartida em 2 partes. A vontade preceptiva são a vontade decretiva, que é os objetivos de Deus, os anseios de Deus, são os decretos de Deus, é a vontade soberana de Deus. Esta vontade, ninguém vai contra ela, ninguém resiste a ela. Quando Deus quer agir, Ele age. Quando Deus diz que vai acontecer, acontece. É a vontade soberana dele. Um exemplo é quando Ele fez a terra. Quando Ele disse ali haja luz, a luz não tem decisão nenhuma ali. A luz não pode dizer não, eu não quero. Assim, quando Deus também chama um pecador ao arrependimento, o pecador não resiste, não rejeita, porque Deus chamou e os decretos dele ninguém pode contra. Mas Deus também tem a vontade preceptiva, que são os mandamentos, que são as coisas que agradam a Deus. Esse sim pode ser rejeitado. A decretiva não pode ser resistida, mas a preceptiva pode. E nós fazemos isso todo dia. Muitas vezes nós rejeitamos os mandamentos do Senhor, nós vamos contra essa vontade dele. Os decretos, pode chorar e espernear que você não vai conseguir nada. A Bíblia diz assim: e agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, ninguém pode impedir. Mas quanto que Deus gosta, o que Deus quer de nós, nós desobedecemos. Então, quando alguém te perguntar o que Deus quer para a tua vida, qual é a vontade de Deus para a minha vida, tu pergunta em cima de que vontade você está falando. Você está falando dos decretos de Deus, você está falando da vontade preceptiva de Deus, da vontade soberana de Deus, ou você está falando da vontade permissiva de Deus, que Deus permite que as coisas aconteçam. Nesse dia nós vimos que então nós nos ajoelhamos e oramos que seja feita a tua vontade, mas nós é que temos que levantar, com os pés no chão e glorificar o nome de Deus, obedecendo a sua palavra. Vimos que Jesus obedeceu a palavra de Deus, vimos que aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor são a nossa verdadeira família. Nós vimos até o exemplo de Cristo na oração. Ele não decreta, Ele não determina, Ele clama a Deus: ó Pai, se for possível que seja feita a tua vontade, se for possível que passe de mim esse cálice, mas se não, faz a tua vontade. Porque o que Deus quer fazer, Ele vai fazer, e não importa a tua oração, não importa o que você queira. Nós oramos porque nós precisamos de Deus, nós não oramos porque Deus precisa de nós. Deus não precisa ser lembrado de quem Ele é e nem do que nós precisamos. Deus tem tudo sob controle, Ele reina e governa e está sentado no trono, soberano sobre todas as coisas. Nesse dia nós concluímos esta pregação, que foi a 9ª pregação, com várias reflexões, com vários questionamentos. Será que o nosso dinheiro, o nosso tempo, a comida que Deus está nos dando, todas as bênçãos que Deus tem nos dado, será que nós estamos usando para glorificar o nome do Senhor? Será que de fato nós podemos começar essa oração sabendo que tudo que Deus tem nos dado, tudo que nós somos, tudo que nós temos, está sendo usado para glorificar a Deus em primeiro lugar, depois as nossas coisas, depois o pão, depois as nossas necessidades, mas primeiro as coisas de Deus? Nesse dia nós refletimos que Deus já tem nos dado muitas coisas, mas nós temos usado essas coisas para glorificar o nome do Senhor. Será que tudo que Deus tem nos dado nós temos usado para que o nome dele seja santificado, para que o reino dele avance e para que a vontade dele seja feita nessa terra? Será que nós somos agentes que estão de fato glorificando a Deus nessa terra? Então olha só que interessante: o verdadeiro filho é aquele que obedece. O rebelde, ele não é filho de Deus. De fato, a rebeldia é a característica de quem ainda tem a ira de Deus sobre a vida dele. Mas a obediência é a característica do Filho de Deus. Então, como que nós devemos fazer essa vontade de Deus? Aí surge mais um questionamento, Tá, Deus, que seja feita a tua vontade, que o teu nome seja santificado, que nós tenhamos um bom testemunho. Qual é a maneira que nós devemos fazer? Porque nós nos esforçamos. Eu acredito que todos aqui se esforçam para santificar o nome do Senhor. Eu acredito que todos aqui se esforçam para estar obedecendo à vontade do Senhor. Eu acredito que em algum ponto nós todos nos esforçamos para evangelizar, para proclamar o Evangelho, para que o reino de Deus avance, para que a igreja avance. Pelas cadeiras vazias, eu acho que o esforço não é tão grande assim. Mas eu acredito que em algum ponto nós nos esforçamos. Mas qual é realmente a maneira que nós devemos obedecer a Deus?
como realmente, porque nós oramos que a vontade de Deus seja feita, mas quem faz a vontade de Deus somos nós que temos que levantar para obedecer. Esse é conteúdo da nossa oração, sim, mas nós devemos nos levantar para obedecer. E nisso então nós chegamos à 10ª pregação, que é a terceira parte do versículo 10, que diz assim, você pode acompanhar comigo aí: assim na terra como no céu. Como deve ser feita a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade, como? Assim na terra como é feita no céu. Não quer dizer aqui que Deus não faz a sua vontade na terra. Não quer dizer que nesse momento Deus não esteja fazendo a sua vontade aqui na terra. Mas a grande verdade é que nesse momento, quando Jesus nos ensina essa parte, é que a vontade de Deus é feita de uma maneira no céu. E nós vamos já entender qual é essa maneira que ela é feita. E é deste modelo, desta maneira que nós devemos fazer aqui na terra. Para que você entenda, e para que nós venhamos entender mais sobre isso aqui, nós temos que entender quem é que está no céu fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos entender o que Jesus está falando aqui. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27, você pode acompanhar no projetor. Glória a Deus, irmão Crismar. Favorou agora no ventinho. Virou o ventilador aí para nós. Glória a Deus. Hebreus 9:27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Para que a gente venha entender como a vontade de Deus é feita no céu e por quem ela é feita, nós temos que entender que não existe sono da morte, como muitos dizem aí fora. Não existe essa questão de que você morre e você fica num lugar ali, num sono profundo, até vir o juízo. Não, a palavra de Deus nos diz: o homem está destinado a morrer apenas uma vez, ou seja, não tem reencarnação. Isso não existe. E depois, imediatamente, quando a gente morre, o que a gente vai enfrentar? O juízo de Deus. Puf, sala do trono. Aí, bateu o martelo, céu ou inferno. Imediatamente na nossa morte, a gente vai estar na presença de Deus para ser julgado. Não existe sono da morte. Ah, mas fica dormindo. Quando fala que a palavra dormindo, quando é usada na Bíblia, é eufemismo para a morte, gente. Ninguém fica dormindo uma eternidade, cara. Apesar que tem gente que até quer. Mas a verdade é que quando Jesus fala assim, ó, Lázaro está dormindo, daí ele tem que explicar: não, Lázaro morreu, daqui a pouco ele vai acordar. Então o que acontece quando a Bíblia fala os que dormem, não é que estão dormindo até chegar o juízo, não, morreu, vem o juízo, ou seja, fechou os olhos aqui e acordou lá. Não fica dormindo até Jesus voltar. Não é isso que acontece, é só um eufemismo para ensinar uma doutrina. Ó, você fecha os olhos aqui, é um sono, né? Morte, todo mundo tem medo. Não, é só um sono. Você vai dormir aqui e vai acordar lá na presença de Deus e vai ser julgado, céu ou inferno. Talvez a pessoa tenha medo porque, né, vai para o inferno, né? Crê que vai para o inferno. Mas nós que cremos que vamos para o céu, que somos resgatados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, por nenhuma obra e ação nossa, mas pela graça de Deus, por meio da fé, e é dom dele, não pertence a nós, não é pelas obras. O que acontece é que quando a gente morre, todos vão para a presença de Deus. Ah, não é assim não, pastor, então Jesus era mentiroso. Se não é assim como nós estamos falando aqui, se não é assim, Jesus é mentiroso então a pessoa que acredita nisso vai dizer que Deus é mentiroso. Lucas capítulo 23, versículo 42 ao 43. O médico Lucas, né, o primeiro historiador da igreja, ele nos descreve as palavras de Jesus na cruz do Calvário, e vocês vão se lembrar facilmente desses versículos. Lucas 23, 42 ao 43 diz assim: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vocês se lembram, né? Jesus está lá na cruz, os dois ladrões, um cada lado, um ali está importunando Jesus, o outro repreende ele, não importune ele não fez nada, nós somos merecedores daqui. Então ele se direciona à palavra de Jesus e diz: lembra-te de mim quando chegar ao teu reino. Ele não diz assim: ó, me salva, me tira daqui. Não, ele fala: eu estou aqui porque eu mereço. Ele reconhece que é pecador, ele reconhece a santidade de Jesus, ele reconhece que só Jesus pode salvar ele, e ele diz: lembra de mim quando chegar ao teu reino. Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É imediatamente aqui, ó, você vai fechar os olhos aqui, é um sono. Vai imediatamente, quando você morrer, quando você fechar os olhos aqui, você vai estar hoje comigo no paraíso. Aí muitos malabaristas da palavra de Deus, né, que ficam fazendo malabares com os versículos, né, não, puxa daqui, puxa de lá e torce aqui para tentar fazer um texto novo, diz: não, mas lá no grego tem uma vírgula aí. Jesus, na verdade, ele falou bem assim: te digo hoje, estará comigo no paraíso. Mas não falou quando. Jesus está falando bem assim, ó, hoje eu estou falando para ti aqui, você vai estar comigo no paraíso.
Pode ser uma criança que estuda um pouco de grego, sabe que naquela época não existia vírgula. Não existia vírgula. Não tem possibilidade de Jesus ter falado dessa maneira. Não existia vírgula. Então o que Jesus falou exatamente foi isso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus não falou daqui 10 mil anos, 5 mil anos. Quando eu voltar de novo, você vai estar dormindo lá no teu sono profundo, o sono da morte. E daí naquele dia você estará comigo no paraíso. Mas antes você vai ter que ficar cochilando lá. Você vai ter que tirar uma soneca. Não, ainda hoje. Não, pastor, é mentira. Isso daí não tá. Vai lá no original, tá lá, ó. Te digo hoje, estará comigo. Mas pode ir, gente. Pode ir, pode estudar. Nenhum tradutor do grego, nenhum estudioso do grego que se preze, que seja sério, distorce esse texto. Porque são tantos manuscritos que está lá dizendo exatamente isso, ó. Ainda hoje estará comigo no paraíso. O homem está ordenado a morrer apenas uma vez. Depois que morreu, acontece o quê? Eu vou ler de novo. Vamos ler esse versículo de Hebreus 9:27 na perspectiva de muitos que dizem que a gente fica dormindo depois que morre. Eles só podem ler esse versículo dessa maneira que eu vou ler para vocês agora. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer apenas uma vez, depois disso ele fica dormindo, e depois disso ele acorda, e depois disso ele vai enfrentar o juízo. O texto não dá abertura para essa ideia. O texto diz exatamente isso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Depois disso o juízo de Deus. Você morre, você já cai na frente do trono de Deus. Lá é céu ou inferno. Tanto que Jesus, quando conta uma história, ele não é uma parábola, é uma história real. Ele fala da história do rico e o Lázaro. Onde que o rico estava e onde que o Lázaro estava? Já estava cada um no seu quadrado, meu irmão. Quem foi, quem não foi, não vai mais. Morreu, for para onde? Local de tormento, céu celestial. Ali é uma história. Jesus começa dizendo assim: havia um homem. Ele não está dizendo assim, e aí Jesus lhes propôs esta parábola. Não, Jesus está falando uma história real, de algo que Jesus presenciou, que é algo que Jesus sabia, que é algo que Jesus viu. Então realmente, você morre, vai para a presença de Deus e enfrenta o juízo, céu ou inferno. Tá, mas e o julgamento final lá, pastor? Agora te peguei. E para que vai ter o juízo final lá no fim? Agora você não vai saber responder. Meu irmão, o exemplo mais simples possível para você entender. Foi preso, está esperando o julgamento. Simples assim. Simples assim. Foi preso, cometeu um crime, foi preso. Às vezes demora 10 anos para sair o julgamento. É exatamente isso. Todo mundo vai estar na presença de Deus naquele dia. Céu, céu, inferno, inferno. Só vai ser pá. Já está preso. Já está no inferno. Aquele dia, Deus só vai colocar todo mundo parelho. Todo mundo vai se ajoelhar. Os que morreram crendo em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os outros. Nós que estaremos vivos seremos arrebatados. Nos encontraremos com o Senhor. Todo olho vai ver. É num abrir e fechar de olhos, não é num piscar de olhos. E viveremos com o Senhor para sempre. Veja que interessante você saber que Deus é nosso Pai Celestial, que Ele está no céu. Veja que interessante você saber todos os pontos que nós vimos até aqui, porque agora você consegue entender que tem pessoas no céu, que tem nossos irmãos na fé lá no céu. E outra coisa, né? Meu Deus do céu, Elias e Moisés, tá, mas eles não morreram, mas em algum lugar essa gente tinha que estar, né? Eles desceram falar com Jesus. Onde que eles estão? Você vai ler Apocalipse. Nossa, é tanto argumento para essa ideia. Você vai ler Apocalipse. Quem que está clamando na frente do trono de Deus para que vingue o sangue deles? Quem que é? Os anjos que estão? Os anjos estão clamando lá na frente do trono de Deus. Senhor, eu fui lá na terra, me mataram. Vingue o meu sangue. Não. Pessoas de todos os povos, raças e nações estão clamando lá. Senhor, vingue o nosso sangue. Está lá as testemunhas. São pessoas, ninguém está dormindo, não. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. Os nossos irmãos e irmãs que já morreram em Cristo estão no céu nesse momento fazendo a vontade de Deus. E agora que você sabe, eu e você sabemos que não é só os anjos que estão no céu fazendo a vontade de Deus, mas nossos irmãos e irmãs estão lá no céu fazendo a vontade de Deus. Agora você consegue entender aqui. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Como os nossos irmãos e irmãs estão fazendo a vontade de Deus lá no céu, como os anjos fazem a vontade do Senhor lá no céu, de maneira perfeita. Nós ansiamos por ser libertados desse corpo, nós ansiamos por ser libertados desse corpo carnal que ainda tende para o pecado, que ainda é influenciado para o pecado, para que um dia nós estejamos lá no céu, na presença de Deus, cumprindo a vontade dele perfeitamente.
Quem de vocês já não oraram assim? Eu de antes estava orando assim, Pai, eu não, viu? Eu quero uma coisa, Senhor, que você tire a liberdade que eu tenho para pecar. Eu quero que o Senhor tire a liberdade. Eu quero ter liberdade só para fazer a tua vontade. Ah, mas daí você vai ser um robozinho de Deus. Mas é isso que eu quero. Porque toda vez que eu oro, eu faço a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou mais feliz. Cada vez que eu obedeço a Deus no meu casamento, na igreja, em todas as... E eu sou uma pessoa melhor, eu sou mais feliz. Os mandamentos de Deus para a nossa vida são para o nosso benefício. Deus não precisa nada de nós. Então quando eu oro a Deus, eu quero. É isso. Que a vontade de Deus seja feita na minha vida, aqui na terra, já agora, nesse momento, assim como nossos irmãos e irmãs fazem lá no céu. É isso que eu quero. Pai, faz a tua vontade na minha vida, assim como é feita aí no céu, na tua presença, lá onde o Senhor é glorificado perfeitamente, adorado perfeitamente, reconhecido perfeitamente, lá onde as palavras são perfeitas, as ações são perfeitas e ninguém se direciona a ti de maneira pecaminosa. Mas todos já estão na tua presença fazendo a tua vontade perfeitamente. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ao seu corpo glorioso. Você não anseia por isso? Quem não anseia por esse momento? A nossa cidadania é o céu, é lá, a nossa pátria é lá, o nosso pensamento está lá. Nós queremos, nós ansiamos esse Salvador, esse socorro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem poder, a plenitude de Deus está nele, e todas as coisas estão debaixo do seu poder. E um dia Ele virá nos resgatar, então nós viveremos com Ele com um corpo glorificado, sem influência do pecado. Esses são os 3 estágios da salvação que eu repito sempre para vocês: justificados, tornados justos, né? Não somos mais escravos do pecado, estamos sendo santificados, ou seja, tornados santos. A influência do pecado está se enfraquecendo na nossa vida. Nós não somos mais escravos, mas o pecado fica nos influenciando no pecado, por causa desse corpo carnal. E a glorificação, um corpo semelhante ao dele, a total extinção da presença de qualquer tipo de poder e influência do pecado sobre as nossas vidas. Aí faremos a vontade de Deus perfeitamente. É assim isso que está acontecendo na nossa vida nesse momento. Nós que fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. É isso, e nós ansiamos por isso. O texto está dizendo, nós ansiamos pela vinda do Senhor para que isso aconteça. Porque o verdadeiro cristão sofre quando peca. Pai, eu não quero mais pecar. Eu continuo pecando, tem coisas que eu continuo caindo, eu continuo sendo desleixado muitas vezes com a tua palavra, mas eu não quero mais isso. Pai, faz a tua vontade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja a qual eu pastoreio, assim como é feito pelos nossos irmãos lá na congregação celestial, lá na igreja celestial, lá na Israel celestial. É assim que nós queremos que a vontade de Deus seja feita. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 1 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Só existe sofrimento nessa terra. Vocês conseguiram entender já um pouquinho até aqui? Só existe sofrimento ainda nessa terra por causa da desobediência a Deus. Nós só sofremos nessa terra porque somos desobedientes a Deus. Mas por que nós temos que sofrer tanto? Por que Deus nos coloca em provações? Por que há perseguição? É só por causa da desobediência. Não só nossa, do mundo inteiro. Se o mundo fosse obediente a Deus, nós não sofreríamos mais. Se nós também fôssemos obedientes a Deus, Deus não precisava mais colocar nós sob provação. A provação, a tribulação vem para que a gente seja aperfeiçoado, até que a gente faça a vontade de Deus perfeitamente. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 10 diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construídas por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E foi Deus que nos
preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Eu prefiro estar morto e estar com Deus. Eu prefiro estar na presença dele. Enquanto eu estou nessa habitação, muitas Bíblias vão dizer tabernáculo de carne, eu estou sofrendo. Eu não consigo fazer a vontade de Deus de maneira perfeita. Eu não quero mais estar aqui. Eu prefiro estar fora desse corpo, mas estar com o Senhor. Eu não vejo mais valiosidade nessa vida. Eu não vejo mais riqueza e beleza nessa vida, a não ser viver para o Senhor. Eu anseio estar com Ele, nós vivemos por fé. E o texto continua dizendo assim: por isso temos o propósito de lhe agradar. Se nós estamos vivos, qual que é o propósito da nossa vida? É agradar o Senhor. Quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Então, se nós estamos aqui nessa terra, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. O dia que nós estaremos com Ele, estaremos glorificando Ele. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Aí, ó, pastor, eu te peguei agora, aí, ó, perda de salvação, viu? Perda de salvação. Aí, ó, se o cara não praticar coisa boa, vai receber segundo as suas obras. Paulo estava falando para a igreja. Paulo está falando de descrente aqui? Descrente vai receber corpo glorificado? Jesus está preparando casa no céu para descrente? Jesus está preparando casa no céu para quem não acredita nele? As casas no céu aqui, que está dizendo aqui, é para quem? Quem que vive por fé e não por vista? São os descrentes? Então quem que vai ser recompensado segundo as suas obras aqui? Descrentes ou crentes? Crentes. Casa glorificado, corpo glorificado, vive pela fé. Não é um descrente. O contexto está dizendo, vamos pegar só o versículo ali, daí você isola e faz o que você quer. Os malabaristas da palavra aí, que pegam um versículo, puxa daqui, puxa de lá, leia o texto completo. Está falando de igreja, de crente, de quem vive pela fé, de quem está ansiando pela presença de Deus, quem prefere estar fora do corpo, morto, prefere estar na presença de Deus, mas quer esteja vivo ou esteja morto, vive para agradar o Senhor. Porque todos nós um dia vamos estar também no tribunal, mas já não é para ver se nós vamos para o céu ou para o inferno, porque isso já está escrito. Deus nos preparou para esse propósito. O texto está falando de estarmos lá com Ele, de recebermos. Então, se Deus nos preparou para esse propósito, nós vamos chegar lá. Ou Deus faz as coisas pela metade? Deus é imperfeito? Aquele que começou boa obra vai terminar ou não? Vai terminar, né? Então, o dia que nós estaremos lá, isso aqui se chama galardão. Quanto mais boas obras você fez, além de ser salvo pela graça, isso não vem de nós, né? É dom de Deus, assim como a fé, pelas coisas que Deus nos ensina a fazer, pelas coisas que Deus nos envia a fazer, um dia nós vamos receber um galardão. Ninguém sabe o que é galardão, não tem definição de galardão. A gente sabe que é recompensa, que é tesouro, é a recompensa de Deus nas nossas vidas. Jesus, quando falou em João 17, na sua oração sacerdotal, ele diz assim, que a vida eterna é conhecer a Deus. O que é a vida eterna? Rua de ouro, pai, isso e aquilo. Não, a vida eterna é conhecer a Deus, estar na presença de Deus. Eu acredito que não tem galardão maior do que estar próximo de Deus. Não tem galardão maior. Ah, mas Deus vai dar uma casa maior, uma casa menor, porque a gente tende a pensar nas coisas materiais aqui da terra, né? Não importa. O maior galardão é estar próximo de Deus. É estar próximo de Deus. Pense quando nós chegar lá do lado, e aí, Paulo? Paulo está lá, abraçado nos pés do Senhor, e eu estou lá trilhões na fila para trás lá. Porque esse galardão é estar mais próximo de Deus. Por enquanto eu vou estar longe. Não vou conseguir nem ver Paulo lá na frente. Mas o galardão mesmo que Deus está falando aqui, não é a recompensa aqui, não é, porque inferno não é recompensa para começar, né? Você vai ser recompensado pelas tuas obras, mas inferno não é recompensa, está falando de algo positivo, está falando para a igreja aqui. E é isso que nós temos como esperança, estar com Deus. Nós queremos fazer a vontade dele como já é feita lá no céu, como os nossos irmãos já fazem lá. Apocalipse 21, no versículo 1 ao 4, nos diz mais um pouco sobre essa questão do céu. Nos diz mais um pouco de como ele é, de como ele será, de como nós viveremos lá, né? Os poucos detalhes que a Bíblia nos dá. Apocalipse 21, do 1 ao 4 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, ou as coisas velhas são passadas. Aqui, é dessa maneira. O anseio do meu coração é isso. Faz a tua vontade, Deus, na minha vida. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Aonde o Senhor habitará conosco. João, quando ele vê a revelação ali da cidade santa, ele entra assim, e ele entra, como ele expõe o texto, parece que ele está esperando ver um templo. E aonde que nós vamos adorar a Deus? Aonde que é o templo? Ele diz assim: eu não vi templo na cidade, porque agora Deus habita no meio do seu povo. Deus está ali em todo lugar. Você não vai num lugar para adorar a Deus, Deus habita contigo. A presença de Deus estará conosco dia e noite, em todos os momentos, de maneira forte, de maneira completa. Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 assim: agora nós vemos ele como num espelho embaçado. O espelho naquela época era um latão embaçado, não se enxergava direito. Então, quando Paulo dá esse exemplo, é aquele espelho, não o espelho de hoje. Hoje nós o vemos como num espelho embaçado, mas naquele dia nós o veremos completamente, perfeitamente. É dessa maneira que nós queremos fazer a vontade de Deus, assim na terra como é feita no céu, onde nós já não precisamos de lugares para adorar a Deus, mas o verdadeiro adorador adora em espírito e verdade. Então veja que interessante isso. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu, porque nós não oramos para experimentar isso no futuro, nós oramos para experimentar isso já agora. Nós oramos para experimentar a presença de Deus já agora. Nós oramos para experimentar o que os nossos irmãos experimentam de maneira perfeita e completa lá no céu, desde já, desde agora. Colossenses no capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz assim: carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que deve ocupar nossa mente durante o dia é isso aqui: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pai, eu quero que a tua vontade que é feita lá no céu. Eu fico pensando nas coisas do alto, eu fico pensando como será lá, eu fico pensando o que Deus quer de mim. Deus está lá, Jesus está lá, mas o que eles lá em cima, o que eles querem de mim aqui na terra? Então veja bem, eu mantenho a minha mente pensando nas coisas do alto, mas os meus pés estão nessa terra. Mas eu ainda estou nessa terra. A minha mente pode estar lá no céu, está experimentando as coisas celestiais, está experimentando a presença de Deus, mas eu ainda estou aqui nessa terra. A mente no céu, mas os pés na terra. João capítulo 14, versículo 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Pensando nas coisas do alto, mas andando nessa terra, obedecendo a Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro amor a Deus. Pai, como eu posso mostrar hoje que eu te amo? Levante de manhã e ore ao Senhor e diz assim: Pai, hoje eu quero demonstrar o meu amor por você. Está aqui, obediência a Deus. Só tem uma maneira de mostrar que você ama a Deus: obedecendo os seus mandamentos. Mantemos os pensamentos nas coisas do alto, mas nos levantamos das nossas orações em obediência ao Senhor, para que um dia nós façamos a vontade de Deus aqui nessa terra, como é feita lá no céu. Nesse dia, quando o Senhor descerá do céu e implantará de maneira completa, plena, o seu reino nessa terra. Glória a Deus. Assim termina então a primeira parte do Pai Nosso, com essa reflexão, com essa vontade, com esse desejo do nosso coração de que a vontade de Deus seja feita na nossa vida de maneira completa e perfeita. Nós vimos então os 3 principais pedidos, o nosso alvo principal, e essa parte principal, a primeira parte, nós vimos em 10 pregações. Nós vimos que Deus é o nosso Pai, e é o nosso Pai Celestial, e nós vimos os 3 pedidos, que é: santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Veja como é importante saber cada parte da oração do Pai Nosso. Porque cada trecho, cada parte da oração que Deus nos ensinou, nos mostra como Deus é bom, como Deus é fiel, como a graça dEle tem se multiplicado nas nossas vidas, como a presença dEle pode ser cada vez mais forte, a ponto de um dia nós experimentarmos nessa terra a vontade dEle de maneira perfeita, como é feita pelos nossos irmãos lá no céu. Quando eu e você estivermos orando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor em oração, e a oração começa com louvores, e continua com os nossos pedidos e intercessões e termina glorificando e exaltando ao Senhor, nós imediatamente devemos nos levantar para que a vontade de Deus seja feita nessa terra, para que o nome do Senhor seja santificado nessa terra e o reino dele avance, a igreja dele cresça. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor para finalizar essa parte do culto, para depois nós passarmos para a parte da ceia do Senhor e as instruções da ceia.